As principais tendências que transformam a realidade das pessoas e das empresas. Está no ar o podcast Lab de Tendências, da Casa Firjan. Fala pessoal, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Lab de Tendências. Eu sou Yuri Campos e o tema da nossa conversa de hoje é sobre gêmeos digitais, ou Digital Twin em inglês. Já ouviu falar? Resumidamente, um gêmeo digital é uma representação digital de algo físico. Uma planta industrial, por exemplo, um produto ou até uma cidade inteira. E essa tecnologia tem sido usada por muitas empresas para antecipar acidentes de trabalho, prever defeitos em produtos e processos, ou corrigir possíveis problemas antes de materializar um projeto. Muito mais do que apenas uma solução de software, os gêmeos digitais têm sido apontados por especialistas como uma das principais tendências tecnológicas para os próximos anos. E segundo a consultoria Gartner, até 2024, milhões de objetos e processos vão ser simulados a partir dos seus gêmeos digitais. Então, para entender mais sobre esse tema, a gente vai conversar com quem está implementando isso na prática. O Thiago Feital, doutor em engenharia pela UFRJ e sócio fundador e diretor executivo da Optimatec, empresa que une a inovação científica e tecnológica para ajudar a moldar as indústrias do futuro, e o Wesley Lopes, mestre em ciência da computação pela Universidade Federal Fluminense e especialista em serviços tecnológicos do Instituto Senai de Inovação. Wesley, Thiago, tudo bem? Muito obrigado aí por baterem esse papo aqui com a gente. Opa, eu que agradeço, Yuri. Grande abraço aí, obrigado pelo convite. Vamos lá. Valeu, Thiago. Prazer participar, Yuri. Vamos lá. Valeu, Wesley. Bom, pessoal, eu queria então começar. Eu já dei uma introduzida aqui no assunto, né, mas eu queria pedir para vocês conceituarem nas palavras de vocês o que são os gêmeos digitais e aí falando também, trazendo isso para a prática, como é a proposta aqui da nossa conversa, dando um exemplo de um projeto que vocês estejam trabalhando ou que tenham trabalhado para explicar como é que isso funciona na prática. Aí acho que a gente pode começar com você, Wesley. Posso sim. Então, o que é esse gêmeo digital, né? Esse Digital Twin? É o ato de você criar uma simulação que tenta fazer da melhor forma possível simular o objeto real. Então, ele pode ser basicamente dividido em 3 categorias. Ele pode ser um gêmeo digital de produto, um gêmeo digital de processo ou um gêmeo digital de um ativo, de um equipamento. Quais são as diferenças entre eles? Então, do produto é quando você está planejando um produto, você ainda vai desenvolver ele. Então, você cria um protótipo dele totalmente digital, com exemplos de materiais que tem uma simulação perfeita da física do objeto, o diâmetro, o tamanho dele, e você faz a simulação do funcionamento, a simulação de estresse desse objeto. Então, por exemplo, quando você está desenvolvendo um carro, você não precisa montar o carro inteiro, você pode planejar ele num computador e já fazer alguns tipos de testes. Teste de túnel de vento, teste de acidente, alguma coisa do gênero. O processo já é você criar cenários dentro de um Digital Twin. Por exemplo, para a sua empresa, para uma indústria. Então, você cria uma simulação de um cenário em que você tem determinadas máquinas funcionando, um processo em que tem diversos componentes atrelados nesse processo, e você pode alterar variáveis ou mudar métodos de comunicação entre eles para melhorar a eficiência desse processo. Então, você pode ajustar como que esse processo vai funcionar e analisar esses dados também. E o último, que seria o de ativo, de equipamento, é quando você está analisando uma coisa já em funcionamento. Você cria uma cópia digital desse equipamento para poder simular a operação, a vida útil desse equipamento em alguns cenários, então se ele está trabalhando em um clima quente ou se ele está trabalhando em um clima frio, como que ele vai funcionar. Então você pode montar um modelo otimizado desse objeto, desse equipamento funcionando. E aí você pode analisar esses dados e agir de maneira preventiva se algo está acontecendo. Se você consegue perceber que, olha, se esse determinado equipamento funcionar num ambiente a 50 graus Celsius durante 24 horas, algo vai falhar. Então você já consegue prever ou um ajuste necessário ou uma versão 2 daquele dispositivo, né? Sensacional. Então,
é uma explicação breve do que são as possibilidades de um gêmeo digital. Não sei se o Thiago quer complementar algo em cima da sua explicação sobre o tema, mas aí já peço, então, passando para o Thiago para falar sobre... Porque acho que a gente pode começar aqui com um case Senai e Optimatec, né? Que a gente tem uma parceria, então acho que a gente pode, para exemplificar, começar por esse case, depois a gente vai explorando aí outros cases. Pode ser, Thiago? Pode ser sim. Nessa definição de Digital Twin, né, o gêmeo digital, a gente tem, em termos mais abstratos, né, um sistema físico e que a gente deseja simular ele em um ambiente controlado, ou seja, um ambiente virtual, que no caso digital, né, o computador, e que você tem infinitas possibilidades ali, ou virtualmente infinitas possibilidades para você testar e você manipular aquele sistema virtual, né, que é o gêmeo digital, com o objetivo de reduzir custos, enfim, avaliar as melhores decisões naquele ambiente controlado para daí, então, aplicar essas informações obtidas, né, esse conhecimento no sistema real. Então, essa troca, essa transferência de dados, ganho de informação, são algumas características chaves aí do Digital Twin. No nosso case, né, a gente tem um case que veio de um edital, né, de inovação. A gente executou esse projeto junto com o Senai, numa planta siderúrgica, né, aqui no Rio de Janeiro, que tinha o objetivo de prever alguns eventos ou alguns impactos do coprocessamento na planta, né, siderúrgica. A carga ela tem uma certa pureza, vamos dizer assim, e é comum usar esse coproduto justamente para reduzir custos. Só que esse coproduto, muitas vezes, ele tem variações, ele tem a composição dele não é tão bem controlada. Enfim, ele acaba sendo uma perturbação no processo produtivo. E aí a gente desenvolveu o Digital Twin com esse objetivo de prever possíveis impactos em alguns equipamentos chaves, né, do processo, justamente para que se fizesse o consumo, né, desse coproduto com segurança. E quais foram os resultados aí alcançados com essa parceria? O que foi identificado ali? Vocês conseguiram prever algum problema que teria acontecido se aquele processo tivesse sido executado de forma normal, sem antes passar pelo gêmeo digital? Com certeza. O papel, como eu falei, o papel da Optimatec foi desenvolver esse modelo matemático e o Senai ele desenvolveu a maquete virtual justamente para tornar isso, levar todas essas informações para o operador, para o engenheiro da planta. E aí existem alguns casos na operação do processo, como eu falei, que esse coproduto ele é uma perturbação de fato. E sendo uma perturbação, sempre que existe algum problema no processo, essa alimentação ela é interrompida para daí se fazer um diagnóstico para saber se de fato foi essa alimentação. Então, muitas vezes, acabava que não era o problema disso, né? Era um outro problema. Só que até voltar a carregar de novo, né, esse coproduto demorava muito e impactava, né, o custo de operação. Então o Digital Twin ele conseguiu dar essa segurança, né, para os operadores. Perfeito. E no desenvolvimento do projeto, como a gente aplicou para essas grandes áreas, a gente teve que conversar com muita gente, é um projeto multidisciplinar, né? Vários engenheiros, né, dessas áreas, eles viram outras oportunidades que eles buscavam, né? Por exemplo, a inferência da composição dos pós que são gerados, ou as temperaturas, as reações que ocorrem lá no interior. Enfim, são várias as aplicações do Digital Twin. E quais são o que você precisa para construir aí, Wesley, você que ficou responsável pela parte da maquete virtual, né, como o Thiago chamou, o que é preciso para criar essa maquete virtual? Quais são as tecnologias envolvidas? Isso precisa muito recurso, muito conhecimento técnico? Então, aí depende do tamanho do Digital Twin e da especificidade que a gente vai atingir dentro desse Digital Twin, né, dentro desse gêmeo digital. O mínimo do mínimo que você precisa é das variáveis, uma forma de acessar os valores do que você quer montar o seu gêmeo digital. Então, você provavelmente vai precisar
de sensoriamento em equipamentos e também vai precisar de um banco de dados para poder guardar esses valores. E aí você vai partir para a parte de simulação. Então, os modelos matemáticos para poder trabalhar em cima dessas variáveis que você está coletando, para você desenvolver essa simulação e colocar ela de frente para um funcionário, de frente para um usuário, em uma interface de alguma forma, né? Tornar isso visível. E aí, com banco de dados, o modelo matemático, sensoriamento e a interface, a gente tem esse esqueleto do Digital Twin pronto, né? Essa comunicação em todas essas áreas. No nosso caso aqui, para o desenvolvimento do Optimatec, nós também desenvolvemos uma ferramenta que você consegue manipular a planta da fábrica, então do processo que seja, você consegue adicionar ou remover equipamentos, você consegue adicionar ou remover variáveis, linkar essas variáveis uma com a outra para poder montar um processo inteiro. Então, esse Digital Twin ainda era mutável assim, ao longo do processo. A empresa poderia, ao adquirir um novo equipamento ou a mudar um equipamento de lugar para o outro, ele consegue ajustar dentro da própria aplicação aonde que aquilo foi, para onde, o que mudou, qual é a nova variável, existe uma nova comunicação que a gente deixou passar em algum momento ou que a gente acabou de implementar. Então, tudo isso poderia ser adicionado naquela ferramenta. Fora também algumas qualidades de vida, em que você consegue acessar manuais de operação de algum equipamento, relatórios de manutenção de algum equipamento, gráficos gerados em tempo real dessas variáveis, dessas comunicações entre diversos equipamentos. Então, tudo isso ajuda a você entender um pouco mais dos processos, ajuda você a prever o que pode melhorar em um processo ou o que você pode mudar porque está acontecendo algum erro em algum lugar. Então, você consegue visualizar coisas que talvez estivessem um pouco mais escondidas no dia a dia, quando você está lá trabalhando mesmo dentro da fábrica, mas você não tem uma visão ampla do cenário, né? Então, o Digital Twin permite você ter a visão ampla, ou se você tiver diversos equipamentos, diversos processos já mapeados, você consegue dar um zoom e focar em um processo específico dentro de um Digital Twin também. Bacana. Pessoal, vocês têm algum outro case? Acho que até agora, dentro do que a gente conversou, tanto né, quanto em off ali, a gente falou sobre cases mais da indústria hard, né? Petróleo e gás, siderúrgico e tal. Dentro disso, vocês têm algum outro case assim, que vocês tenham achado particularmente muito bacana, que seria legal compartilhar aqui quais foram os resultados obtidos a partir dessa implementação? A gente tem o nosso foco, né, da empresa, da Optimatec, nessa indústria, né, a indústria óleo e gás, química, siderúrgica, mineração, papel e celulose, sucroenergética. Então, são vários equipamentos, né, operações unitárias, que muitas vezes possui uma baixa instrumentação, né? Isso é uma crítica, né, que geralmente ocorre, né, quando a gente aborda o Digital Twin. Interlocutores dizem que determinado processo ou equipamento tem poucos sensores. Existem sensores, mas não é um nível adequado para aplicar o Digital Twin. E a gente sempre argumenta ao contrário, né? Na verdade, você tem zero de inferências, você só tem os sensores. Então, na verdade, o que você precisa não é mais sensores, você precisa ter pelo menos um modelo mais simples, mas que você já consegue extrair muito resultado. A gente fez isso em vários equipamentos desses da indústria, né, de colunas de destilação, caldeiras, evaporadores, fermentadores, flotadores. Então são vários que a gente vem trabalhando, né? Reatores de polimerização, um reator complicadíssimo. Tem um case muito curioso, né? É até um projeto que a gente ainda está no finalzinho dele. Uma cadeia de reatores, né, de polimerização, produção de borracha. São mais de 10 reatores e isso tem um tempo de residência muito grande, mais de 8 horas, 10 horas, 12 horas. E nesses reatores você só tem as temperaturas, né, e alguma outra coisa, tipo do sistema de refrigeração, né, o que tá controlando aquela temperatura. E além disso você tem as cargas, né, o que você colocou lá no primeiro reator. E aí a gente desenvolve um modelo matemático para isso, porque o operador que ele faz uma ação de controle no primeiro
reator, ele só vai ver o reflexo lá no último, no produto final dele, depois de 10 horas. Então, aquele operador ele já foi até para casa, já trocou o turno, e é muito difícil de controlar sem ter um modelo matemático, dinâmico, preditivo, que consiga enxergar isso tudo. E assim, existem várias abordagens, né, que são feitas. Assim, a grosso modo, né, tem os modelos caixa branca e os modelos caixa preta, né, que você pega um conjunto de dados. Que é isso? Então, são modelos que, por exemplo, do tipo machine learning, que você faz um treinamento, você tem lá os dados de entrada e você tem os dados de saída lá na frente, e você faz esse treinamento para poder acertar no alvo. Uhum. E tem os modelos caixa branca, que é o que a gente mais... Esse do machine learning é o caixa preta que você estava falando. Isso, porque você não consegue entender, é uma abstração matemática justamente para poder atingir o alvo, né? Uhum. É um mapeamento puramente matemático. E no caso do caixa branca, a gente faz essa modelagem usando primeiros princípios, ou seja, usando os balanços de massa, os balanços de energia, a termodinâmica, a velocidade das reações químicas, né, as cinéticas, né, o mecanismo. Então, a gente já consegue fazer isso, por exemplo, na carga do primeiro reator, a gente já faz esse grupo de equações para descrever isso daí, e do primeiro vai para o segundo, e do segundo para o terceiro, e a gente consegue desvendar todo esse mecanismo que ocorre ali. Tem uma riqueza de detalhes muito maior, né, que a gente consegue extrair valor. A diferença entre caixa branca e caixa preta, assim, para ser bem mais simples, é porque o caixa preta você acaba não tendo conhecimento do que acontece ali dentro daquele cálculo. Então você tem uma entrada e a saída você recebe, mas você não sabe exatamente o que aconteceu ali dentro, qual é o tipo de cálculo, qual é o modelo matemático utilizado, né? Isso pode ser aplicado para softwares, ou para modelos matemáticos, ou para diversos métodos, né? E significa que você não tem um controle do que está ali dentro. O caixa branca já é o oposto. Então você tem a entrada, você consegue ver o que está sendo feito, então é quase como se fosse um código aberto e código fechado. Uhum. Então é mais ou menos nesse sentido do que ele quis dizer, só mesmo para dar uma explicaçãozinha rápida. Não, legal, ótimo, acho que ajudou. E Wesley, você no início falou que você pode produzir gêmeos digitais de produto, processo ou um ativo, né, equipamento. Eu acho que até aqui a gente falou muito bem sobre processo e ativos, né? Estou entendendo que mais ou menos foram os cases que a gente conseguiu trazer e exemplificar até aqui. Você tem algum case de produto? E já emendando essa pergunta numa outra, porque também os cases que a gente trouxe até aqui, eles são muito relacionados a empresas grandes, né? Como o Thiago já falou, de setores como óleo e gás, que são setores mais complexos, que tem uma produção complexa, né? Tem um recurso industrial por trás. Tem algum case mais simples, tipo as PMEs, as pequenas e médias empresas, que muitas vezes não têm tantos recursos, elas conseguem também desenvolver soluções úteis, eficazes de gêmeos digitais para algum processo, produto ou equipamento delas, ou isso realmente tem sido atualmente utilizado apenas por grandes empresas? Atualmente, como o Digital Twin, o gêmeo digital, ele está em voga na indústria 4.0, então ele está muito focado para grandes empresas. Mas isso não exclui... Ainda é algo muito sofisticado. Ele ainda é muito sofisticado, dependendo do que precisa ser implementado. Mas isso não exclui a pequena e média empresa. Então, levando para o lado de pequena e média empresa, provavelmente a gente está falando de algo mais básico. Talvez como se fosse o produto. Então, um produto específico que a pessoa está desenvolvendo, ou que a indústria está criando, né, que a empresa está começando um processo de criação. Existem ferramentas hoje já prontas, né, ou estão quase sendo lançadas, por exemplo, que um exemplo é o NVIDIA Omniverse, que é uma plataforma da NVIDIA em que você tem os materiais já com as características físicas deles, então eles se comportam como realmente um material da vida real. Se você for fazer uma cadeira de madeira e colocar o material lá, ele vai ter as características físicas daquela madeira que você escolher. E aí você pode já começar a utilizar essa ferramenta para simular operações de estresse, simular o quanto que o peso vai aceitar daquela cadeira e algumas coisas assim. E como isso já é uma ferramenta pronta, instalada, e ela
tem acesso à possibilidade de ser utilizada gratuita, né, para uso pessoal, digamos assim, você começa já a testar, você já pode começar a ter uma experiência com esse mundo de um Digital Twin, pelo menos em um produto que você está desenvolvendo, e aí a pequena e média empresa começa já a ter umas portas para conseguir entrar nesse ramo, e se ela perceber que é uma coisa interessante para ela, ela consegue adquirir uma versão mais empresarial de uma ferramenta pronta, né, de uma ferramenta que talvez já cuide dela. Ela não precisa, por exemplo, contratar um serviço de uma terceira empresa, talvez, para desenvolver um Digital Twin para ela, como sendo uma pequena média. Talvez ela não consiga desenvolver um Digital Twin por conta própria, mas existem algumas soluções que já facilitam ela a compor um mini Digital Twin para ela sobre um pequeno produto ou um pequeno processo, e facilita, nesse caso, assim, ela entrar nesse ramo, né? Sensacional a dica. NVIDIA Omniverse, certo? Isso. Vou botar aqui, então, nas referências ao longo da nossa conversa para quem está ouvindo, para vocês poderem pescar essas referências aí depois. Ela vai ficar num link no descritivo de onde você está acompanhando aqui a nossa conversa. Só para dar um exemplo de um teste que foi feito dentro desse NVIDIA Omniverse, eles queriam testar o alcance de um Wi-Fi dentro de uma determinada área de uma faculdade, né? Então você tinha um campus que foi construído dentro do NVIDIA Omniverse, em que você coloca o material do prédio, coloca o material das vidraças, coloca o ponto de Wi-Fi, você consegue determinar a frequência daquela onda que está saindo daquele roteador posicionado em algum lugar, e aí eles simularam carros passando pela rua e conseguir descobrir aonde que tinha pontos com bom sinal de Wi-Fi ou com pontos vazios, sem sinais de Wi-Fi, né, ponto cego, digamos assim, do Wi-Fi, para poder melhorar a estrutura de comunicação da internet daquela faculdade. Então, isso é o que dá para ser feito dentro dessa ferramenta. É um pequeno exemplo do que você consegue simular ondas, simular refração de vidro, onda passando por dentro do vidro. É bem interessante, vale a pena dar uma olhada. Legal. Vamos agora então para o nosso bloco de olho nos sinais? Vamos lá. Aí, pessoal, aqui a gente estava falando antes, né? O Lab de Tendências, a gente tem uma metodologia própria de estudos de futuro, a gente trabalha muito com esse tema, e uma das formas de você estudar futuros é olhando para os sinais de mudança do mercado, da sociedade, entendendo quais são os possíveis desdobramentos que eles vão ter aí ao longo dos próximos anos. Dito isso, eu separei aqui então 3 manchetes que eu acredito que representem de alguma forma um sinal de mudança dentro da tecnologia de gêmeos digitais. E eu queria que vocês comentassem, então, se vocês concordam que são de fato sinais de mudança, pensassem que desdobramentos, que significa, o que está por trás, né? Qual é o contexto dessas transformações que estão acontecendo. Aí a primeira manchete é uma da CBS News, de março agora desse ano. Empresas correm para construir gêmeos digitais no metaverso. O metaverso, para mim, ele ainda é uma incógnita, né? A gente sempre precisa pensar numa solução em termos não só do que ela é, do que ou da sua forma, mas para que ela serve, o retorno, e isso, para mim, ainda não existem formas bem estruturadas ou bem entendidas, pelo menos ao meu ver. Mas trazendo isso para a rotina operacional, sim, eu vejo várias aplicações do metaverso. Assim, só em termos gerais é que eu tenho um pouco de dúvida ainda. Não sei se o Wesley quer complementar alguma coisa. Qual que é a sua visão? Não, minha visão é muito parecida com a sua, Thiago. Com certeza o gêmeo digital tem a ver com o metaverso. Agora, é claro que o metaverso depende muito de como que ele está sendo utilizado. Hoje em dia, a gente tem um certo problema com essa palavra de metaverso, que ela é muito utilizada e daqui a pouco ela vai acabar perdendo um pouco de sentido se continuar desse jeito. Sim. O modelo de metaverso original que foi pensado, ele está sendo um pouco deturbado hoje, como é que ele está sendo utilizado. Mas, voltando para a nossa temática de Digital Twin, sim, principalmente se quando você estiver montando uma parte do metaverso, né,
um metaverso que alguém tenha interesse em montar e ele tenha suas características voltadas para simular o mundo real, simular alguma área do mundo real, então faz muito sentido ter um gêmeo digital daquilo, ter um banco de dados por trás daquilo, em que armazena as informações relacionadas ao mundo real, e aí você conseguiria replicar o que está acontecendo no mundo real dentro do metaverso, ou você poderia fazer cenários e se nessa cidade algo acontecesse, e aí você bota no metaverso para as pessoas reagirem como. Então, teria essas brincadeiras, digamos, entre muitas aspas, que poderiam ser feitas utilizando gêmeo digital de uma cidade, por exemplo, e aplicando em cenários diferentes dentro de um metaverso. Apocalipse zumbi, por exemplo, daria para fazer diversas formas, simulações assim. Legal. Hoje a ideia de metaverso ela está muito relacionada aos games, né? Assim, ainda que o conceito seja uma coisa um pouco mais imersiva do que a gente consegue sequer operacionalizar hoje, né? Viabilizar tecnicamente em termos de tecnologia, mas hoje a gente já tem aí alguns games que são um prenúncio do que poderia vir a se tornar essa questão do metaverso. E aí tem um exemplo, né, você falou simular uma cidade dentro do metaverso, simular uma fábrica, uma empresa, isso já está sendo feito, né? Aí me veio à cabeça agora um exemplo do Roblox, né, que é um desses games muito, muito famosos, que recebe muitos usuários por dia, e a Nike construiu uma réplica da loja dela, do headquarter dela nos Estados Unidos, dentro lá do Roblox. Isso é um gêmeo digital? Ou poderia ser? Poderia ser, dependendo do que eles conseguem fazer dentro do Roblox, né? Eu conheço muito pouco das ferramentas de vendo familiares menores jogando o jogo, mas eu sei que ele tem uma certa forma de programação ali dentro. Então, se você consegue simular algum tipo de processo, ou, por exemplo, se você consegue fazer toda uma simulação nesse caso, na loja da Nike, de utilizar o tênis, provar o tênis, andar com ele e realizar uma compra dentro daquele jogo ali, ele é um metaverso, ele tem um gêmeo digital ali, então para mim ele concluiu todos esses checkmarks aí, então ele serviu de um exemplo de gêmeo digital, pode ser um pouco mais lúdico, mas com certeza. Exatamente, ele tem uma funcionalidade bem posta, ele tem um reflexo, né? Você tem essa réplica digital, né? Interoperabilidade, né? Uma ação aqui reflete lá e ou seja, você tem um benefício bem consolidado, bem concreto, que era a minha crítica, né? Porque fazer um mundo assim, explorar e tal... Sim. Bom, pelo menos no âmbito das soluções para a indústria, né, a gente usa sempre o princípio da parcimônia. Você tem lá algumas demandas, você tem problemas operacionais, o gêmeo digital ele tem capacidade de resolver e a gente vai lá e desenvolve para resolver aquele tipo de gargalo, enfim, deficiência, e existem várias outras coisas que a gente acaba atingindo até mesmo sem mirar, né? São alguns efeitos colaterais. Mas essa inversão, né, fazer primeiro uma ferramenta para depois descobrir a utilidade dela, é que para mim soa estranho no primeiro momento. Vamos para a nossa segunda manchete, da BBC de junho. Por que você em breve poderá ter um gêmeo digital? Imagine se você pudesse criar seu próprio gêmeo, uma cópia exata de si mesmo, mas que vivesse uma vida estritamente digital. Aí a gente já entra um pouquinho mais naquela coisa do futurismo, ficção científica, mas já tem algumas aplicações nesse sentido, né? O que vocês acham dessa questão? Eu vejo isso daí muito voltado para a área médica, né? A área da saúde da pessoa, você tem um acompanhamento. Hoje existem vários aplicativos, não chega a ser um digital twin, porque ele pega um acompanhamento de alguns sinais, né? Alguns sensores, batimentos, passos que você deu, alimentação... Enfim, mas a ideia é que, como o corpo humano é um sistema complexo, para você, de fato, reproduzir isso no computador, todas essa complexidade, né, você precisaria... Enfim, a medicina acho que ainda não consegue juntar tudo isso num modelo único, né? Mas começar a falar disso, pensar nisso e ter os primeiros investimentos, perseguir essa ideia, eu acho que é muito válido.
De fato, eu acho que a gente vai caminhar para isso. Com certeza, provavelmente a gente vai chegar em algum momento. Claro que não é um futuro assim próximo, 2 anos, mas a gente tem equipamentos hoje que ficam verificando nossa pulsação, batimento cardíaco, oxigenação no sangue. Existem novos dispositivos que estão sendo desenvolvidos, como lentes de contato em realidade aumentada, que conseguem já pegar alguma informação sua a mais, né, dos olhos. Existe aquilo que o Elon Musk lançou do Neuralink, que você tem agora um chip no cérebro. A gente está sempre acrescentando dispositivos em algum lugar específico do corpo. Então, de pouco em pouco, a gente consegue ter um sensoriamento do nosso corpo, a ponto de conseguir, em algum momento no futuro, ter um digital twin montado do seu corpo e ter um assistente, um médico virtual que consegue analisar esses dados e já te avisar, olha só, tem alguma coisa que já está acontecendo aí. Melhor você ver um médico de verdade, pelo menos, assim, já te avisa antes, né? Só para complementar, concordo com essa parte do sensoriamento, né? Acho que essa é a parte... uma das mais difíceis também, né? Não só fazer o modelo matemático, né? Reproduzir os sintomas, os sinais vitais, mas buscar esses sinais, né? Medir em tempo real, justamente para refletir ele no computador, concordo. Perfeito. A Netflix está com uma série documental agora que chama O Futuro, e cada episódio eles fazem traçam perspectivas sobre um determinado aspecto aí da nossa forma de viver. E um dos episódios eles falam sobre esporte, e o principal conceito que eles trazem é justamente o de gêmeos digitais, dizendo que, né, no futuro, aí a gente está falando de mais de 10 anos, as pessoas, os atletas de alto rendimento vão ter gêmeos digitais ali com todos os dados deles imputados digitalmente para você poder simular as possibilidades de lesão para cada movimento. Então seria um pouco isso que a matéria da BBC estava trazendo, né? Aí tem até um filme, cara, não sei se vocês já viram, que chama A Ilha, que legal. É com o Ewan McGregor e a Scarlett Johansson, que eles têm, já viu, né? As pessoas ricas, as celebridades e tudo mais, elas têm gêmeos, só que não são digitais, são gêmeos reais, e aí vivem lá dentro de uma ilha isolados para servir de repositório de órgãos ou de partes, caso essas pessoas ricas que têm muito acesso para poder ter esses gêmeos físicos precisem disso em algum aspecto de saúde e tudo mais, né? É meio que essa ideia, só que trazendo para o digital sem essa loucura aí de fazer clones humanos. Mas vamos lá, vamos para a nossa terceira e última manchete. Gêmeos digitais, internet das coisas e inteligência artificial são essenciais para alcançar cidades net zero, ou seja, cidades com emissões de carbono neutralizadas. E aí acho que a gente até fala um pouquinho sobre essa questão de... porque eu falei no início que é possível criar gêmeos digitais de cidades inteiras, né? Aí eu não sei se eu falei certo ou se eu já estava me antecipando aqui ao futuro. Não, com certeza é possível. A que nível de detalhe aí depende muito de como que a cidade tem sensoriamento, né? Essa tecnologia, né, esse ramo do IoT, na internet das coisas, permitiu uma facilidade de você sensoriar dispositivos dentro da sua casa ou nas ruas, de comunicação muito mais fácil entre dispositivos ou com a nuvem, e aí todos os dispositivos se comunicando. Então isso facilita bastante, ou promove a criação de um digital twin de uma cidade, passa a se tornar mais fácil, né? Você tem mais equipamentos que permitem essa comunicação. Então, para uma cidade inteligente, isso é excelente. Agora, para chegar no net zero, é complicado. Não é só essa questão também, né? Existem outros ramos que precisam ser adotados. Tudo bem que o IoT pode permear em todos esses ramos, mas a gente está falando também de carros na rua sendo carros elétricos, que podem se comunicar um com o outro, semáforos inteligentes, né, indústrias em que tenham sensoriamento em tudo quanto é equipamento possível para que consiga identificar se alguma coisa está fora de algum parâmetro e que está soltando poluição a mais do que deveria, alguma coisa assim. É um tema complexo, mas é possível. Também num futuro um pouco mais para frente.
talvez aqui o sinal que a gente esteja observando, né, o que a gente precisa pensar é como que essa tecnologia se conecta às outras, né, para criar soluções ainda mais abrangentes. Eu vejo o Digital Twin bem relacionado com essa internet das coisas, porque ele captura os sinais das máquinas, enfim, de objetos, de tudo, para poder usar, e aí ele tem uma inteligência artificial embarcada, né, tem modelos matemáticos preditivos, enfim, métodos de otimização embarcados, realiza diversos cálculos e retorna com informação, conhecimento, enfim. E isso aplicado a um sistema, uma cidade inteira, como você falou, existem muitas oportunidades, porque a gente imagina que existe muito desperdício, existe muitos ganhos ali, por exemplo, próprio, como o Wesley falou, né, num trânsito, né, dos carros, se você fizer bem o alinhamento, o sequenciamento dos sinais de trânsito, essa avaliação da poluição dos carros, né, das emissões de cada carro, e você... Enfim, isso daí só para ficar no trânsito, né? Mas você tem ainda toda a parte de tratamento de água, esgoto, distribuição, como que isso funciona, a parte da logística, né? Cadeia de suprimentos de uma cidade. Muitas vezes você não consegue apenas com informação digital, né, inferências e tal, porque muitas vezes a cidade ela tem de fato gargalos, restrições rígidas, né? Você precisaria fazer uma obra, fazer uma estrada, fazer alguma coisa, mas eu acho que até chegar nesse ponto, existem muitas oportunidades que eu acho que dá para aproveitar muito ainda com o Digital Twin de uma cidade inteligente, no caso. E o Digital Twin ele não é uma coisa rígida, né? Ele pode ir evoluindo com o tempo. Então ele pode ser iniciado um Digital Twin do sistema de trânsito, depois um Digital Twin acrescenta a parte de esgoto, saneamento, energia e por aí vai, até você ter um modelo mais abrangente da cidade inteira, por exemplo. Boa. Vamos lá, então, para a nossa dica de ouro. Aí, Thiago, Wesley, eu queria agradecer demais a participação de vocês. Pô, tá sensacional esse bate-papo aqui, eu aprendi bastante coisa. E aí, queria, então, pedir as considerações finais e uma dica de conteúdo para quem está ouvindo a gente e quer se aprofundar no tema, né? Pode ser um livro, um documentário, enfim, algum perfil para seguir nas redes sociais. Bom, como perfil, a gente tem o perfil da Ótimatec no LinkedIn, o nosso site também, a gente disponibiliza material, né, sobre principalmente o Digital Twin, é a principal solução hoje da Ótimatec, Digital Twin voltado para as indústrias. Eu acho que esse canal, né, esse bate-papo, ele é fundamental para a gente discutir o futuro dessa solução, né? Existem algumas expectativas aí, como a gente estava falando de cidades, pensar na economia circular, pensar uma dessas expectativas do Digital Twin é não trabalhar apenas numa fase desse ciclo de vida de um produto, mas buscar novas fases, né? Pensar já no projeto de uma indústria ou de uma cidade já nascendo com essa inteligência embarcada, né? Então tem muita coisa ainda para ser pensada, para ser discutida. Existem desafios de terminologia, padronização das tecnologias, a cultura organizacional, muitas vezes, conhecimento dessas soluções, né? Dessas técnicas. Enfim, a gente disponibiliza muito desse conteúdo, né, dos nossos perfis da Ótimatec. Queria agradecer bastante a esse convite aí, bate-papo. Espero conversar aí mais vezes, interagir mais com vocês aí no futuro. Muito obrigado. Boa, vamos voltar a fazer outras coisas aí para falar sobre essa tecnologia. Bom, gostaria também de agradecer a participação aqui no podcast. De recomendação, a gente tem pesquisar um pouco mais sobre IoT, internet das coisas, porque essa é basicamente a base do que você pode começar a montar um gêmeo digital para você, se você quiser testar alguma coisa, montar um sistema para você consegue iniciar o sensoriamento de algum produto, de algum equipamento seu
à base de IoT. Então você pode, por exemplo, fazer um Digital Twin da sua casa, né? Então você pode botar sensores em janela, sensores em alguns equipamentos, TV, geladeira, para você conseguir verificar, por exemplo, o consumo de energia ou alguma coisa assim. Já é um Digital Twin focado para os ouvintes, quem quiser montar alguma coisa, né? Transformar a casa inteligente. Então essa é uma possibilidade. Também uma tecnologia que vai, com certeza, ajudar no Digital Twin e na internet das coisas é o 5G, que está aparecendo aí. Então ele é uma tecnologia nova de comunicação, ela tem uma menor latência, que é excelente para dados em tempo real de um gêmeo digital. Ela tem mais rapidez, uma velocidade maior, então você tem essa comunicação boa. E ela também é uma rede pensada na quantidade de dispositivos. Você consegue ter muito mais dispositivos conectados nessa rede, o que também é muito interessante para gêmeos digitais e para IoT, porque são diversos equipamentos individuais em que você vai ter dentro de uma rede se comunicando, ou entre si diretamente, ou com uma nuvem, né? Então essa inteligência passa a poder ser realizada num servidor ou na nuvem, né, como eles falam. Muito obrigado, Wesley. E para você que está ouvindo, muito obrigado também. Se quiser mandar comentários, críticas ou sugestões de tema, pessoas que você gostaria de ouvir por aqui, manda um e-mail para casafirjan@firjan.com.br com o assunto podcast. A gente vai gostar muito de ouvir. Lembrando que todas as referências citadas ao longo do episódio vão estar num link especial aonde você está ouvindo esse episódio. E, por fim, não deixem de seguir ou favoritar esse programa no seu agregador de podcast preferido, compartilhar com seus amigos e amigas que podem se interessar pelo tema. E se tiver no Spotify, ajuda muito se der 5 estrelas pra gente. Postando no Instagram, marca a gente no @casafirjan. Obrigado e até o próximo episódio.